Enquanto caminhava, minha nora sussurrou: "Não volte para casa", até que ouvi uma voz. Era uma tarde de quinta-feira típica de São Paulo, daquelas que começam com sol forte mas prometem chuva no final do dia. O calor ainda fazia o asfalto fumegar às 3 da tarde, mas as sombras das mangueiras já começavam a se alongar pelas calçadas rachadas do bairro Vila Madalena. Eu caminhava devagar, apoiado na bengala de madeira que minha falecida esposa Rosa havia me dado anos atrás, sentindo o cheiro familiar de café torrado que vinha da padaria do seu Antônio misturado com o perfume doce dos ipês amarelos que enfeitam nossa rua desde que me mudei para cá. Meu nome é Carlos, tenho 72 anos completados no mês passado, e essa caminhada de 1 hora faz parte da minha rotina sagrada desde que me aposentei da metalúrgica onde trabalhei por 30 anos. As pernas já não são as mesmas de quando eu jogava futebol no time do bairro, mas o médico do posto de saúde sempre insiste que o movimento faz bem para o coração. E para a alma também, eu sempre complemento mentalmente. Se você está gostando desta história, deixe um comentário contando de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. Naquela tarde específica, Fernanda, minha nora de 5 anos de casamento com meu filho Roberto, decidiu me acompanhar. Coisa mais rara que chuva no deserto, porque ela sempre encontrava desculpas elaboradas para evitar passar tempo comigo, dor de cabeça, compromisso urgente, ou simplesmente desaparecia quando eu me preparava para sair. Mas ali estava ela, do meu lado direito, usando um vestido azul claro que realçava seus cabelos loiros e aquele perfume francês forte que sempre a acompanha, como se quisesse marcar território por onde passa. Passamos devagar pela pracinha, onde costumo sentar no banco debaixo da amendoeira para observar as crianças brincarem depois da escola. O barulho alegre dos bem-te-vi se misturava com o som constante do trânsito da avenida principal, criando aquela sinfonia urbana que eu já conhecia de cor. Cumprimentei a Dona Maria, que varria a calçada em frente ao seu portão verde descascado, e acenei para o jovem João, que consertava uma bicicleta na oficina improvisada na garagem de casa. Tudo parecia seguir o ritmo normal daquela tarde qualquer, até que chegamos próximo à farmácia da esquina, onde o cheiro do remédio se mistura com o aroma da loja de doces ao lado. Foi então que Fernanda diminuiu o passo deliberadamente, olhou para os lados como um animal cauteloso verificando se havia predadores por perto, e sussurrou bem baixinho, mas com uma frieza que cortou o ar quente como uma lâmina gelada: "Carlos, não volte para casa hoje. Nem amanhã, nem depois. Encontre outro lugar para ficar." Meus pés se grudaram no chão de forma instintiva. Meu coração, que já não era dos mais fortes, começou a bater descompassado contra as costelas, como um tambor desafinado. Por um momento absurdo, pensei que talvez tivesse ouvido errado, que meus ouvidos de 72 anos estivessem me pregando uma peça cruel. "Como assim, filha?" consegui perguntar, lutando para manter a voz firme e controlada. Ela evitou meu olhar como quem evita encarar um acidente de trânsito. Ficou mexendo nervosamente na bolsa de couro marrom, procurando algo que claramente não estava lá. "Você sabe como é, Carlos. A casa tá pequena demais para 3 pessoas adultas. O dinheiro do Roberto tá cada vez mais apertado com a crise. Seria muito melhor se você encontrasse, bem, um lugar mais adequado para alguém da sua idade." As palavras dela se perderam no vento da tarde, mas o recado havia sido entregue com a precisão de um golpe certeiro. A mulher do meu próprio filho, o único filho que tive nesta vida, estava me expulsando de casa. Não de qualquer casa, da casa que eu mesmo construí com estas mãos calejadas, tijolo por tijolo, durante os finais de semana de 4 décadas atrás, quando ainda era jovem e cheio de sonhos. Senti as pernas ficarem bambas como gelatina morna, e a rua inteira começou a girar devagar ao meu redor, como se eu estivesse dentro de um carrossel quebrado. O mundo inteiro pareceu entrar em câmera lenta naquele momento terrível. O som dos carros passando na avenida, o canto dos pássaros nas copas das árvores, até mesmo o vento quente que balançava as folhas dos ipês, tudo ficou abafado, distante, como se eu estivesse ouvindo a vida através de um vidro grosso, enquanto as palavras venenosas da Fernanda ecoavam na minha mente como um disco riscado. "Seria muito melhor se você encontrasse um lugar mais adequado para alguém da sua idade." Fiquei ali plantado no meio da calçada, segurando minha bengala de madeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Minhas mãos tremiam visivelmente, não sabia se era de raiva pura ou de uma tristeza tão profunda que parecia vir de um poço sem fundo. Provavelmente era uma mistura explosiva das duas emoções. "Fernanda", consegui articular, sentindo a voz sair mais fraca e rachada do que eu gostaria de admitir. "Aquela é a minha casa. Eu que construí cada canto, cada parede, cada cômodo com minhas próprias mãos.
Plantei as árvores do quintal quando elas eram mudas do tamanho de um palito de fósforo. Ela finalmente teve coragem de me olhar, mas seus olhos estavam duros como pedra, sem qualquer vestígio daquele carinho forçado e artificial que ela sempre fingiu sentir por mim durante as visitas de família e nos almoços de domingo. Foi sua casa, Carlos, disse com uma crueldade calculada. Agora é nossa casa, minha e do Roberto. E nós precisamos de espaço para crescer como casal, para ter nossos filhos, para construir nosso futuro. Tenho certeza de que você entende perfeitamente a situação. Roberto, meu filho único, fruto do meu casamento com Rosa. O menino que criei sozinho depois que ela morreu no parto, deixando-me com uma criança de colo e um coração despedaçado. O homem que sempre dizia que eu era seu herói, seu exemplo, que jamais me abandonaria porque eu nunca o abandonei. E o Roberto? Perguntei, já sentindo um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura. Ele sabe dessa decisão? Fernanda deu um sorriso pequeno e cruel que revelou uma faceta dela que eu nunca tinha visto antes, uma máscara que havia caído definitivamente. Quem você acha que teve a ideia, Carlos? Essas 7 palavras caíram sobre mim com o peso de uma tonelada de tijolos. Senti uma dor no peito que não era física, era algo muito mais profundo, mais destrutivo. Era a dor de descobrir que o filho que você amou incondicionalmente a vida inteira, que você criou com todo carinho e dedicação, não quer mais sua presença em sua vida. Virei-me mecanicamente e comecei a andar de volta pela mesma calçada. Mas agora cada passo doía como se eu estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Não estava indo para casa, porque aparentemente eu não tinha mais um lar para chamar de meu. Apenas caminhava sem rumo, como um fantasma perdido entre os vivos, tentando processar a traição que acabará de descobrir da forma mais cruel possível. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelo meu rosto enrugado, deixando rastros quentes na pele ressecada pelo tempo. Ali estava eu, aos 72 anos de idade, me sentindo exatamente como uma criança abandonada na porta de um orfanato. A tarde foi se transformando lentamente em noite, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados que logo dariam lugar ao cinza escuro, e eu continuava caminhando pelas ruas familiares do bairro como um zumbi perdido. Passei 3 vezes pela padaria do seu Antônio, que já estava baixando as portas metálicas e contando o dinheiro do dia. Passei pelo pequeno mercado da esquina, pela banca de jornal onde sempre comprava minha revista de palavras cruzadas, pela pracinha que agora estava completamente vazia e mal iluminada pelos postes antigos que piscavam com defeito. Meu estômago roncava de fome, não comia nada desde o almoço, mas eu simplesmente não tinha coragem de voltar para aquela casa. Como eu ia conseguir olhar para o Roberto depois do que descobri? Como ia me sentar naquela mesa de jantar que eu mesmo comprei prestado há 15 anos, naquela casa que eu construí com amor e esperança, sabendo que ambos me queriam longe dali? O banco da praça debaixo do poste de luz mais fraco virou meu refúgio temporário. O vento da noite estava começando a ficar fresco, trazendo o cheiro de chuva que se aproximava, e eu estava vestindo apenas uma camisa de manga curta e uma calça de algodão. Comecei a sentir frio nos ossos, mas era um frio que vinha mais de dentro do que de fora. Era o frio da solidão, do medo, da incerteza total sobre o futuro. Foi quando ouvi passos calmos se aproximando pelo caminho de pedras da praça. Seu Carlos, o senhor está bem aí sozinho? Levantei o rosto molhado de lágrimas e vi Dona Conceição caminhando em minha direção, carregando uma sacola de compras e usando um casaco de lã azul. Ela morava na rua de trás da minha, ou melhor, da casa onde eu morava até algumas horas atrás, e sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso genuíno e caloroso. Tinha uns 65 anos bem vividos, cabelo grisalho sempre penteado com cuidado e uma voz doce que me lembrava vagamente da minha saudosa Rosa. Ah, Dona Conceição! Tentei disfarçar meu estado deplorável, limpando os olhos com a manga da camisa molhada de suor e lágrimas. Estou bem sim, senhora, só descansando um pouquinho aqui antes de ir para casa. Ela colocou a sacola de compras no chão e se sentou do meu lado no banco de madeira, mesmo sem eu ter oferecido ou convidado. Gesto simples que significava muito. Seu Carlos, disse com aquela sabedoria que só mulheres de uma certa idade possuem, eu conheço o senhor há pelo menos 10 anos. Vejo quando está feliz arrumando o jardim. Vejo quando está preocupado caminhando mais devagar que o normal. E pelo jeito que encontrei o senhor aqui, sozinho, nessa hora da noite, com essa cara de sofrimento, alguma coisa muito séria aconteceu hoje. Permaneci em silêncio, olhando fixamente para o chão de cimento da praça onde formiguinhas trabalhavam incansavelmente mesmo no escuro. Como eu ia explicar a vergonha profunda que estava sentindo?
Como ia conseguir contar que meu próprio filho me considerava um estorvo e queria me ver longe de casa? Dona Conceição também ficou quieta, mas não se levantou para ir embora. Simplesmente permaneceu ali ao meu lado, em silêncio respeitoso, e de alguma forma misteriosa aquela presença feminina trouxe um pouco de conforto para meu coração completamente despedaçado. Depois de longos minutos ouvindo apenas os sons noturnos da cidade, carros distantes, algum cachorro latindo, o vento nas folhas, ela perguntou com a delicadeza de quem toca uma ferida aberta. Seu Carlos, o senhor tem onde dormir esta noite? A pergunta que eu mais temia ouvir. A pergunta que confirmava minha nova e dolorosa realidade de homem sem lar. Balancei lentamente a cabeça que não, sentindo mais lágrimas descerem pelo rosto. Dona Conceição permaneceu sentada ao meu lado por mais alguns minutos, respeitando meu silêncio e minha dor. Ocasionalmente ela suspirava baixinho, como se estivesse pensando em algo importante, e eu podia sentir que ela estava genuinamente preocupada comigo, não por curiosidade mórbida, mas por compaixão verdadeira. Finalmente, ela se levantou do banco devagar, esticando as costas como quem sente o peso natural da idade, e pegou sua sacola de compras do chão. Venha comigo, seu Carlos. O senhor não vai passar esta noite na rua, e eu não vou aceitar um não como resposta. Dona Conceição, protestei fracamente, a senhora é muito bondosa, mas não precisa se incomodar comigo. Eu dou um jeito, eu sempre dei um jeito na vida, desde pequeno. Ela me interrompeu com um gesto firme da mão direita, daqueles gestos que não admitem discussão. Nada dessa conversa de dar um jeito. O senhor vem comigo agora, toma um banho quente decente, come uma comida caseira como Deus manda, e dorme numa cama de verdade com lençóis limpos. Amanhã, quando estivermos os dois descansados e de cabeça fresca, conversamos sobre tudo isso com mais calma. Foi exatamente nesse momento que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha vida. Enquanto ela falava com aquela determinação maternal, senti algo muito estranho acontecendo dentro do meu peito. Como se uma voz clara e serena, que definitivamente não era a voz da Dona Conceição, sussurrasse diretamente na minha alma. Aceite a ajuda desta mulher, Carlos. Este é o primeiro passo do seu novo caminho. Confie em Deus. Não era algo que eu podia ouvir com os ouvidos. Era uma certeza profunda que brotou do nada no meu coração. Uma sensação de paz e direcionamento que eu não experimentava há muito tempo. Era como se alguém tivesse aceso uma vela pequena num quarto completamente escuro. Está bem, respondi, surpreendendo até mesmo a mim próprio com a rapidez da minha decisão. Aceito sua ajuda, Dona Conceição. E muito obrigado pela gentileza. O sorriso que ela me deu naquele momento valia mais que todas as palavras de consolo que eu poderia ter ouvido. Era um sorriso de compreensão, de acolhimento, de alguém que sabia exatamente o que é se sentir perdido no mundo. Caminhamos lentamente pelas ruas mal iluminadas até a casa dela. Uma construção térrea simples, mas extremamente bem cuidada. O portão pequeno estava pintado de azul claro sem descascados. Havia um jardim modesto na frente repleto de rosas vermelhas e margaridas brancas que perfumavam toda a calçada. E o cheiro gostoso de comida caseira que escapava pela janela entreaberta da cozinha me fez lembrar imediatamente da minha infância, quando minha mãe preparava o jantar enquanto eu fazia a lição de casa na mesa da cozinha. Entre e fique à vontade, ela disse, acendendo as luzes da sala de estar. Pode considerar esta casa como sua casa também. A sala era pequena, mas incrivelmente aconchegante. Móveis antigos, mas muito bem conservados, estantes de madeira escura cheias de livros e revistas, muitas fotografias emolduradas espalhadas pelas paredes contando a história de uma vida bem vivida, e uma mesa de jantar redonda onde ainda havia pratos com restos de uma refeição solitária. Desculpe a pequena bagunça, eu estava jantando quando decidi sair para comprar leite na padaria e foi quando vi o senhor na praça. Imagine, Dona Conceição. Eu é que peço desculpas por estar incomodando a senhora numa hora dessas. Ela parou de arrumar os pratos da mesa e me encarou com uma seriedade carinhosa. Seu Carlos, quero deixar uma coisa bem clara desde já. O senhor não está incomodando absolutamente ninguém. Às vezes Deus coloca certas pessoas na nossa vida exatamente nos momentos em que mais precisamos delas. E alguma coisa aqui no meu coração me diz que nosso encontro de hoje não foi coincidência. Aquela mesma voz interna que eu tinha ouvido na praça ecoou novamente, mais forte e clara. Ela está completamente certa, Carlos. Este encontro foi preparado por mim. Este é apenas o começo da sua nova história. Enquanto eu tomava um banho revigorante no banheiro simples, mas impecavelmente limpo da Dona Conceição,
Ela preparou um prato de comida para mim com cuidado de uma mãe cuidando do filho que volta de viagem. A água quente caindo nas minhas costas tensas trouxe um alívio físico e emocional que eu não esperava sentir depois do dia terrível que havia vivido. Quando saí do banho, vestindo uma roupa limpa que ela tinha separado cuidadosamente para mim, uma camisa polo azul marinho e uma calça de sarja bege que pertenciam ao falecido marido dela, encontrei a mesa de jantar posta com verdadeiro carinho. Não era apenas comida jogada num prato, era um lugar preparado com amor. Arroz soltinho, feijão temperado com louro e bacon, um pedaço generoso de frango assado dourado, uma salada colorida de tomate e alface, e até mesmo um copo de suco de laranja espremido na hora. Sente aqui ao meu lado, seu Carlos, ela disse, indicando a cadeira de madeira com almofada bordada. E me conte com detalhes o que aconteceu hoje. Às vezes falar sobre a dor ajuda a diminuir o peso que ela tem no nosso coração. Já que estamos na metade da história, me conte nos comentários. Você já viveu uma situação de rejeição familiar? Como foi sua experiência? Sentado naquela mesa acolhedora, diante daquela senhora bondosa que me olhava com genuína preocupação e interesse, não consegui mais segurar o tsunami de emoções que havia se formado dentro de mim. Como uma represa que se rompe de uma vez só, desabei completamente. Contei tudo nos mínimos detalhes. As palavras cruéis da Fernanda durante nossa caminhada, a descoberta chocante de que meu próprio filho havia concordado com a expulsão, a sensação terrível de não ter mais lugar no mundo, o medo do futuro, a dor de ser rejeitado pelas únicas pessoas que eu considerava família. Dona Conceição me ouviu em silêncio respeitoso, apenas balançando a cabeça com compreensão e fazendo pequenos sons de concordância que mostravam que ela estava realmente prestando atenção em cada palavra. Quando terminei meu relato, já com os olhos inchados de tanto chorar, ela suspirou profundamente e ficou alguns momentos em silêncio, como se estivesse organizando cuidadosamente os pensamentos. Seu Carlos, disse finalmente, posso te contar uma coisa muito pessoal? Eu também já passei por uma situação muito parecida com a sua. Levantei os olhos vermelhos de lágrimas, surpreso e curioso. Há exatos 5 anos, poucos meses depois que meu marido Osvaldo morreu de infarto, minha filha única veio me fazer uma visita aqui de Brasília, onde ela mora com o marido e 2 filhos pequenos. Pensei que era para me consolar, para matar a saudade. Mas não era. Ela pausou para tomar um gole do café que havia preparado para acompanhar nossa conversa. Ela disse que seria muito melhor e mais seguro se eu fosse morar com eles na capital, que uma mulher da minha idade não podia viver sozinha numa cidade grande como São Paulo, que era perigoso, que eu podia passar mal e não ter ninguém para me socorrer. Falou até em vender esta casa para pagar meus gastos lá. E a senhora acreditou nas intenções dela? Dona Conceição deu um sorriso amargo, cheio de tristeza e sabedoria acumulada. No começo, sim. Por alguns dias cheguei até a considerar a proposta. Mas depois descobri a verdade real. Ela e o marido estavam com muitas dívidas, o salário dele não estava dando conta das despesas, e eles queriam o dinheiro da venda desta casa para quitar os compromissos financeiros. Eu era apenas uma desculpa conveniente. E como a senhora descobriu isso? Ouvi uma conversa telefônica dela com uma amiga, falando sobre como iam usar a herança antecipada da velha para resolver os problemas deles. Foi aí que tudo ficou claro. Senti um aperto no peito imaginando a dor que ela deve ter sentido. E o que a senhora fez? Mandei ela embora no mesmo dia. Disse que preferia morrer sozinha na minha própria casa, cercada das minhas memórias e da minha dignidade, do que viver humilhada na casa de quem não me queria por amor, mas por interesse. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma sabedoria que só quem passou por grandes provações pode ter. Foi uma decisão muito difícil, seu Carlos. Muito dolorosa. Chorei durante meses. Mas depois de um tempo descobri algo muito importante. O quê? Descobri que família de verdade não é apenas questão de sangue ou parentesco. Família verdadeira é composta por pessoas que escolhem ficar do seu lado incondicionalmente, que te respeitam, que te valorizam, que te amam de verdade pelo que você é, não pelo que você pode oferecer. E às vezes essa família a gente encontra nos lugares mais inesperados e com pessoas que a gente menos imagina. Senti aquela voz interna sussurrar novamente. Preste muita atenção no que ela está dizendo, Carlos. Estas palavras vão mudar sua vida para sempre. Dormi na casa da Dona Conceição naquela primeira noite, e foi o sono mais reparador que tinha tido em meses. Ela me ofereceu o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno mas extremamente confortável, com uma cama de solteiro com colchão macio, lençóis cheirosos lavados com amaciante,
e até mesmo uma mesinha de cabeceira com uma pequena luminária e um copo d'água fresca. Acordei com um cheiro maravilhoso de café fresco e pão na chapa vindo da cozinha. Quando cheguei na área de refeições, Dona Conceição já estava acordada há algum tempo, preparando o café da manhã matinal e cantarolando baixinho uma música romântica antiga que minha mãe costumava cantar enquanto fazia os afazeres domésticos. Bom dia, seu Carlos. Dormiu bem? Espero que o colchão não tenha incomodado suas costas. Muito bem mesmo, Dona Conceição. Fazia meses que eu não tinha uma noite de sono tão tranquila e reparadora. Durante nosso café da manhã, pão fresquinho com manteiga, queijo Minas, geleia de goiaba caseira, café passado na hora e suco de laranja, ela me contou mais detalhes sobre sua vida pessoal e sua trajetória. Descobri que ela tinha sido costureira profissional durante quase 40 anos, trabalhando para lojas famosas do centro da cidade, que adorava cuidar do pequeno jardim da frente da casa, que lia pelo menos 2 livros por mês, e que, apesar da solidão depois da morte do marido e do afastamento da filha, havia encontrado uma paz interior e uma serenidade que nunca tinha experimentado quando vivia tentando agradar constantemente pessoas que não a valorizavam adequadamente. Seu Carlos, disse ela, espalhando geleia no pão com movimentos cuidadosos, o senhor pode ficar aqui o tempo que precisar e quiser, mas tenho uma proposta interessante para fazer. Que tipo de proposta? Bem, eu estou ficando mais velha a cada dia, as pernas já não são as mesmas de antigamente, esta casa é grande demais para uma pessoa sozinha, e confesso que tenho medo de ter algum problema de saúde durante a madrugada e não ter ninguém por perto para me ajudar ou chamar socorro. Ela fez uma pausa para tomar um gole do café fumegante. Que tal se fizéssemos uma espécie de parceria, uma sociedade de convivência? Dividimos todas as contas da casa meio a meio, luz, água, telefone, supermercado. O senhor me ajuda com as tarefas mais pesadas, trocar lâmpadas, carregar compras, pequenos consertos, e eu cuido da parte da alimentação e limpeza geral. O senhor teria um lugar para morar com dignidade e respeito, e eu teria companhia agradável e segurança. O que acha dessa ideia? Foi como se aquela voz interna que eu já estava começando a reconhecer gritasse de alegria e aprovação dentro do meu peito. Esta é a resposta das suas orações, Carlos. Esta é a porta que Deus está abrindo para você. Aceite sem hesitação. Senti os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança renovada. Dona Conceição, a senhora mal me conhece direito. Como pode confiar tanto assim numa pessoa que acabou de encontrar? Ela me deu aquele sorriso maternal e acolhedor que eu já estava aprendendo a amar. Seu Carlos, eu observo as pessoas há mais de 60 anos. Vejo como o senhor trata todos os vizinhos com educação e carinho, como sempre ajuda a Dona Maria a carregar as compras pesadas do mercado, como cuida das plantas da pracinha quando ninguém está vendo, como sempre cumprimenta as crianças com paciência. Pessoas verdadeiramente boas são raras hoje em dia. E quando a gente tem a sorte de encontrar uma, a única coisa inteligente a fazer é cuidar bem dela. Estendi minha mão enrugada sobre a mesa de café da manhã. Aceito sua proposta de todo o coração, Dona Conceição, e prometo solenemente que a senhora nunca vai se arrepender de ter me acolhido. Ela apertou minha mão com firmeza e carinho. Bem-vindo à sua nova casa, seu Carlos. 2 semanas inteiras se passaram na casa da Dona Conceição, e foram os 14 dias mais tranquilos e prazerosos que eu tinha vivido em muitos anos. Minha nova rotina havia se estabelecido naturalmente. Acordava cedinho junto com o canto dos bem-te-vis no quintal, tomava café da manhã conversando sobre as notícias do jornal, cuidava do jardim da frente regando as rosas e plantando novas mudas, fazia pequenos reparos e melhorias pela casa, caminhava pela tarde pelas ruas familiares do bairro, e jantava assistindo a novela das 8 na televisão pequena da sala, comentando os capítulos com Dona Conceição. Sentia-me útil novamente, com propósito, respeitado e valorizado. Sentia-me em casa de verdade. Era uma sexta-feira ensolarada de manhã, eu estava no quintal dos fundos transplantando umas mudas de manjericão que Dona Conceição havia comprado na feira, quando a campainha da frente tocou com insistência. Ouvi ela ir atender a porta, e depois ouvi uma voz masculina que fez meu sangue gelar completamente nas veias. Bom dia, senhora. Meu nome é Roberto, sou filho do Carlos. Soube através de alguns vizinhos que ele está morando aqui com a senhora. Larguei imediatamente o regador e a pazinha de jardim, limpei as mãos sujas de terra na calça velha e caminhei lentamente até a sala de estar. Roberto estava parado na porta da frente, ainda mais magro do que eu lembrava,
com olheiras profundas marcando seu rosto cansado e uma expressão de desconforto visível. Fernanda estava ao lado dele, de braços cruzados defensivamente e cara fechada como sempre, claramente contrariada por estar ali. Oi, pai, disse Roberto, evitando cuidadosamente meu olhar direto. Roberto, respondi, e minha voz saiu mais fria e distante do que eu havia pretendido. Dona Conceição, percebendo imediatamente a tensão pesada que havia se instalado no ambiente, se afastou com discrição para a cozinha, mas eu sabia que ela estava prestando atenção em cada palavra da conversa, pronta para me apoiar se fosse necessário. Pai, a gente precisa conversar urgentemente com o senhor. Agora vocês querem conversar? Não consegui evitar o tom de ironia amarga. 2 semanas completas depois de me mandarem embora da minha própria casa sem nenhuma explicação decente? Roberto passou a mão nervosamente pelos cabelos despenteados, um tique que ele tinha desde criança quando ficava ansioso. Pai, por favor, foi um mal-entendido terrível. A Fernanda não quis dizer exatamente aquilo que o senhor entendeu. Olhei diretamente para minha nora, que continuava evitando meu olhar. Fernanda, você quer aproveitar esta oportunidade para me explicar pessoalmente o que você realmente quis dizer naquela tarde? Ela suspirou com impaciência visível, como se estivesse sendo forçada a participar de algo completamente desnecessário. Carlos, o que eu disse foi apenas que seria bom o senhor sair um pouco mais de casa, socializar, conhecer pessoas da sua idade. Não que o senhor saísse para sempre de casa. O senhor interpretou tudo errado, exagerou a situação. A mentira foi tão descarada e bem ensaiada que até eu fiquei impressionado com a frieza e a capacidade de distorção dela. Interpretei errado, repeti lentamente, sentindo a raiva subir pela garganta. Fernanda, você disse textualmente, não volte para casa hoje. Nem amanhã, nem depois. Encontre outro lugar para ficar. E completou dizendo que a casa era pequena demais e que seria melhor eu encontrar um lugar mais adequado para alguém da minha idade. Isso é sugestão de socialização? Roberto se mexeu desconfortavelmente, claramente sabendo que a versão da esposa não tinha credibilidade alguma. Pai, independentemente do que foi dito exatamente ou como foi interpretado, o fato é que o senhor é nossa família, nosso sangue. O senhor não pode ficar morando na casa de estranhos. Volte para casa conosco. Vamos resolver tudo isso como pessoas civilizadas. Foi nesse momento que aquela voz interna falou novamente, mais clara e firme que nunca. Carlos, você não precisa mais aceitar migalhas de amor e respeito. Você descobriu o que é ser verdadeiramente valorizado. Não volte atrás. Olhei fixamente para meu filho, que continuava evitando fazer contato visual direto comigo, claramente sabendo que estava numa situação insustentável. Depois virei meu olhar para Fernanda, com sua expressão de impaciência mal disfarçada e pressa evidente para terminar logo com aquela conversa. Por fim, lancei um olhar rápido em direção à cozinha, onde Dona Conceição continuava fingindo estar ocupada com os afazeres, mas eu sabia que estava me transmitindo força silenciosa e apoio incondicional. Roberto, disse finalmente, indicando o sofá floral da sala, senta aqui comigo. Preciso te contar uma história. Meu filho se sentou relutantemente, mas Fernanda permaneceu de pé junto à porta, claramente sinalizando que queria que aquela conversa fosse rápida e sem prolongamentos desnecessários. Filho, você se lembra daquele dia quando você tinha 8 anos e caiu da bicicleta nova na rua em frente de casa? Roberto franziu a testa, sem conseguir entender para onde eu queria levar aquela conversa aparentemente sem conexão com o problema atual. Lembro vagamente. Você ralou o joelho direito bem feio, estava sangrando bastante, e veio correndo para casa chorando desesperado. Eu te peguei no colo, te levei para o banheiro, limpei todo o sangue com cuidado, passei mercúrio cromo na ferida, fiz um curativo caprichado. Depois te levei na sorveteria da esquina para tomar sorvete de chocolate e parar de chorar. Pai, sinceramente não entendo o que isso tem a ver com nossa situação atual. Me deixa terminar a história, interrompi com uma firmeza que há muito tempo não demonstrava. Naquele dia, depois do sorvete, eu te disse uma coisa muito importante que você prometeu solenemente que nunca ia esquecer na vida. Você ainda lembra do que foi? Roberto balançou a cabeça negativamente, com uma expressão de genuína confusão. Eu te disse o seguinte, filho, quando alguém te machuca de propósito, você tem todo o direito do mundo de se afastar para cuidar da ferida e se curar completamente. E quando você estiver curado, você tem o direito de escolher se quer voltar para perto dessa pessoa ou se prefere procurar um lugar onde te tratem com o respeito e o carinho que você merece.
E você me prometeu, olhando nos meus olhos, que nunca ia machucar ninguém intencionalmente, principalmente pessoas que te amavam de verdade. O silêncio na sala ficou denso e desconfortável. Roberto abaixou a cabeça, claramente começando a entender a conexão. Roberto, vocês dois me machucaram profundamente, e vocês fizeram isso de forma completamente intencional, sabendo perfeitamente que eu não tinha para onde ir, sabendo que eu ia ficar desamparado. Pai, eu... Agora me escuta com atenção, continuei, sentindo uma força interior que há décadas não experimentava. Eu me afastei de vocês, cuidei da minha ferida emocional, e agora estou escolhendo conscientemente. Eu escolho ficar onde sou respeitado, valorizado, querido de verdade, onde não sou considerado um estorvo ou um peso morto. Fernanda não conseguiu se conter e bufou audivelmente, demonstrando sua irritação. Carlos, francamente, para com esse drama todo, você está exagerando uma situação simples. Volta para casa e acabamos com essa palhaçada. Foi a gota d'água que faltava. Me levantei do sofá e encarei minha nora diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Fernanda, eu construí aquela casa tijolo por tijolo com estas mãos que você está vendo. Paguei cada centavo com o suor do meu trabalho honesto na metalúrgica. Criei meu filho sozinho naquela casa depois que minha esposa morreu no parto, deixando-me com uma criança recém-nascida e um coração despedaçado. Aquela casa guarda 40 anos da minha história, da minha luta, da minha vida. Minha voz estava ficando mais forte e decidida a cada palavra. Mas sabe de uma coisa que aprendi recentemente? Uma casa sem amor, sem respeito, sem acolhimento não é um lar de verdade. É apenas um prédio com móveis. E vocês me mostraram de forma muito clara que eu não sou mais bem-vindo lá. Roberto permaneceu em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, olhando fixamente para suas próprias mãos como se fosse encontrar respostas escritas nas linhas da palma. Eu podia praticamente ver a batalha interna acontecendo dentro dele, entre a comodidade de continuar deixando a esposa tomar todas as decisões e a consciência de que havia cometido um erro terrível comigo. Do meu lado, senti a presença reconfortante de Dona Conceição, que havia se aproximado discretamente da entrada da sala, me transmitindo apoio silencioso mas poderoso. Depois de longos minutos tensos, Roberto finalmente levantou os olhos e conseguiu me encarar diretamente pela primeira vez desde que havia chegado. Pai, disse com a voz embargada, eu preciso te pedir perdão. E preciso falar algumas verdades que deveria ter falado há muito tempo. Fernanda olhou com uma mistura de surpresa e irritação crescente. Roberto, não começa com isso agora. Não, Fernanda. Pela primeira vez em muitos anos, ouvi meu filho falar com firmeza e determinação para a esposa. Eu preciso e vou falar isso, querendo você ou não. Ele se virou para mim novamente, e vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. Pai, quando a mamãe Rosa morreu no parto, eu tinha apenas 25 anos. Estava completamente perdido, apavorado, sem a menor ideia de como criar uma família ou assumir responsabilidades de adulto. O Senhor me ensinou absolutamente tudo o que sei sobre ser homem, ser responsável, ter caráter. Me ensinou a trabalhar honestamente, a respeitar as pessoas, a cuidar de quem a gente ama. Roberto, para com essa conversa, Fernanda sussurrou nervosamente, claramente percebendo que estava perdendo o controle da situação. Não vou parar, não. Preciso falar isso. Roberto limpou os olhos com as costas da mão. Pai, quando eu me casei com a Fernanda, aos poucos fui permitindo que ela tomasse todas as decisões importantes da nossa casa. Fui me acomodando, sendo covarde, deixando ela decidir sobre tudo, desde o que íamos comer no jantar até como devíamos tratar o Senhor. As lágrimas agora desciam livremente pelo rosto do meu filho. A Fernanda sempre dizia que o Senhor era um peso financeiro, que gastava dinheiro desnecessário, que ocupava espaço que deveria ser nosso, que uma pessoa idosa precisava de cuidados especiais que nós não tínhamos condições de oferecer. E eu, covarde e acomodado que me tornei, fui concordando com ela só para ter paz doméstica. Senti meu coração se apertando, mas ao mesmo tempo senti aquela voz interna sussurrando: perdoe seu filho, Carlos. Mas perdoar não significa aceitar ser desrespeitado novamente. Há uma diferença importante entre perdão e submissão. Pai, Roberto continuou soluçando, eu abandonei o Senhor completamente. Abandonei o homem que me deu tudo na vida, que sacrificou sua juventude para me criar, que sempre foi meu exemplo e meu herói. Fiz isso por pura covardia,
Por falta de coragem de enfrentar minha própria esposa e defender quem sempre me defendeu. Roberto se levantou do sofá e caminhou até onde eu estava, ajoelhando-se na minha frente como fazia quando era criança e havia aprontado alguma travessura. Me perdoa, pai. Por favor, me perdoa por ter sido um filho tão ingrato e covarde. Coloquei minhas mãos nas mãos dele e senti todo o amor de pai que sempre tive por ele. Roberto, eu te perdoo de todo o coração, meu filho. Você é meu sangue, minha continuação neste mundo, e eu sempre vou te amar incondicionalmente, não importa o que aconteça. Fernanda, vendo que a situação havia tomado um rumo completamente diferente do que ela esperava, explodiu em irritação. Isso tudo é completamente ridículo. Roberto, você vai abandonar sua esposa por causa do orgulho ferido do seu pai? Dona Conceição, que até então havia permanecido respeitosamente em silêncio, finalmente se aproximou de nós. Moça, disse com uma calma impressionante e uma dignidade que comandava respeito, orgulho ferido é o que o Sr. Carlos suportou todos esses anos, engolindo desrespeito em silêncio para não causar problemas. O que ele está fazendo agora não se chama orgulho. Chama-se dignidade humana. E quem é a senhora para se meter nos assuntos da nossa família? Rebateu Fernanda com grosseria. Eu sou a família que ele escolheu, respondeu Dona Conceição com uma serenidade que irradiava sabedoria, e que também escolheu ele. Sou a família que o acolheu quando vocês o rejeitaram, que o tratou com respeito quando vocês o humilharam. Roberto olhou alternadamente para mim, para Dona Conceição, depois para sua esposa, e finalmente de volta para mim. Pai, me diga sinceramente, o que eu posso fazer concretamente para consertar o estrago que fiz? Como posso provar que mudei de verdade? Olhei longamente para meu filho ajoelhado na minha frente, vi suas lágrimas completamente sinceras, senti sua dor genuína e seu arrependimento real. Por um momento, meu coração de pai que ama incondicionalmente quis ceder imediatamente, quis abraçá-lo forte e dizer que estava tudo perdoado e esquecido, que podíamos voltar a ser como éramos antes de toda essa situação dolorosa. Mas aquela voz interna que havia se tornado minha guia espiritual sussurrou com carinho paternal. Carlos, amar alguém de verdade às vezes significa não facilitar demais para que essa pessoa aprenda completamente a lição que precisa aprender para crescer como ser humano. Roberto, disse suavemente, colocando minhas mãos calejadas sobre seus ombros trêmulos, o que você pode fazer para consertar nossa relação é muito simples de explicar, mas talvez não seja tão fácil de executar. Você precisa aprender a ser o homem de caráter que eu sempre tentei te ensinar a ser. Como assim, pai? Você precisa aprender a tomar suas próprias decisões importantes, a ter opinião própria sobre as coisas que realmente importam, a defender as pessoas que precisam ser defendidas, principalmente quando essas pessoas são da sua família. Você precisa parar de terceirizar suas responsabilidades morais para outras pessoas. Roberto assentiu vigorosamente com a cabeça. E quanto tempo vai levar para eu provar que mudei de verdade? O tempo que for necessário, meu filho. Mudanças verdadeiras e profundas não acontecem do dia para a noite. Não tenho pressa nenhuma. Eu estarei aqui, nesta nova família que Deus colocou na minha vida, esperando você demonstrar através de ações concretas que realmente se transformou. Olhei carinhosamente para Dona Conceição, que me sorriu com aquele afeto maternal que já havia se tornado tão precioso e importante para minha nova vida. Fernanda, percebendo que não conseguiria me convencer a voltar naquele dia, saiu da casa batendo os pés como uma criança contrariada, claramente frustrada por não ter obtido o resultado que esperava. Roberto ficou conosco por mais 1 hora, conversamos com tranquilidade sobre muitas coisas, e quando ele finalmente foi embora, notei algo diferente brilhando em seus olhos. Uma determinação, uma coragem que eu não via nele há muitos anos. Já estamos chegando ao final desta história emocionante. Me conte nos comentários, o que você achou da decisão do Carlos? Você faria a mesma coisa no lugar dele? Nos meses que se seguiram àquela conversa decisiva, Roberto começou a me fazer visitas regulares, sempre sozinho, sem a companhia da Fernanda. Aos poucos, pude perceber mudanças significativas nele. Estava tomando decisões próprias em casa, se posicionando firme quando necessário, colocando limites claros, aprendendo a dizer não quando preciso. Não foi um processo fácil. Fernanda ameaçou deixá-lo várias vezes, fez chantagens emocionais, tentou manipulá-lo de todas as formas, mas ele persistiu corajosamente na sua transformação pessoal. Hoje, exatamente 1 ano após aquela tarde terrível da caminhada que mudou minha vida para sempre, estou aqui sentado na varanda aconchegante da casa que divido harmoniosamente com Dona Conceição. Ela está do meu lado direito,
tricotando pacientemente um cachecol de lã azul para o inverno paulistano que se aproxima, e eu cuido carinhosamente das rosas vermelhas e brancas que plantamos juntos durante estes meses de convivência feliz. Roberto nos visita religiosamente todas as semanas, sempre trazendo algum presente simples, uns doces que comprou na padaria, uma revista de palavras cruzadas para mim, flores do jardim dele para Dona Conceição. Fernanda ainda não mudou completamente sua personalidade, isso seria pedir demais, mas pelo menos me trata com educação básica agora. E o mais importante de tudo, meu filho finalmente aprendeu a me defender abertamente quando necessário. A lição mais preciosa que aprendi nesta jornada dolorosa mas transformadora é que família verdadeira não é aquela que te aceita apenas por obrigação sanguínea ou conveniência social, mas aquela que te escolhe conscientemente por amor genuíno, que te acolhe nos momentos de dificuldade, que te respeita como ser humano digno de consideração. Dona Conceição se tornou muito mais que uma amiga ou companheira de casa. Ela se transformou na irmã do coração que eu nunca tive, na companheira de caminhada que Deus misericordiosamente colocou na minha vida no momento exato em que eu mais precisava. Juntos, criamos uma rotina de paz, de respeito mútuo, de cuidado recíproco que me trouxe uma felicidade serena que eu não experimentava há décadas. Às vezes, quando estou regando as plantas no quintal durante o final da tarde, ouvindo o canto melodioso dos bem-te-vis e sentindo a brisa fresca que anuncia a chegada da noite, ouço aquela voz interna familiar sussurrar suavemente: Carlos, você tomou a decisão absolutamente certa. Família verdadeira é quem escolhe ficar ao seu lado incondicionalmente. E é a mais pura verdade. No final das contas, descobri que família autêntica é quem fica ao seu lado quando você mais precisa, quem te respeita como ser humano, quem te ama pelo que você realmente é, não pelo que você pode oferecer em troca.